Irmãos, em Mateus 28, ali os versículos 16 e 20, nós temos a grande comissão de Jesus. E mesmo que seja um texto curto, tem muitos detalhes, então nós não faremos a leitura dele direta. Mas só para a gente contextualizar o que já tinha acontecido aqui. É o fim do Evangelho. Jesus já tinha começado o seu ministério público, Jesus já tinha sido tentado, já tinha chamado os 12, Jesus já tinha operado os seus milagres, já tinha sido abandonado, traído, crucificado, sepultado e ressuscitou. Jesus também já tinha aparecido às mulheres que foram visitar o seu sepulcro e tinha dado um recado para os discípulos, por meio dessas mulheres. Jesus pediu para que as mulheres que foram vê-lo no sepulcro dissessem aos discípulos para que o encontrassem Jesus Cristo na Galileia, no lugar que eles previamente tinham combinado. Então, toda a grande narrativa já tinha acontecido. Em Mateus 28, o texto que nós leremos, o ministério de Jesus na terra está se encerrando e começa o ministério dos discípulos. E aí eu peço que você observe os 2 primeiros versículos da nossa pregação, o versículo 16 e 17, para a gente observar o cenário da história que Deus quer falar com a gente hoje. Versículo 16: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja só, irmãos, o texto já começa falando para a gente que o número dos discípulos tinha diminuído. Até agora, o grupo dos discípulos é denominado como os 12. Mas nesse momento, são os 11, porque Judas já tinha sido o traidor e já tinha abandonado. Então, a partir de agora, nós temos os discípulos sem a presença do traidor. E eles estão se direcionando para a Galileia, porque Jesus tinha definido um lugar para se encontrar com eles. O que é interessante, irmãos, é o cuidado de Jesus. Se a gente for parar para pensar, todos os discípulos tinham abandonado o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi morto ali na região de Jerusalém. Mas ao ressuscitar, Jesus Cristo define que vai se encontrar com os discípulos na Galileia, não é em Jerusalém. Isso aqui é um detalhe importante que mostra o cuidado e a graça que existe no coração de Jesus. Por que Jesus não se encontrou com os discípulos ali mesmo em Jerusalém? Irmãos, a maior parte dos discípulos de Cristo veio da Galileia. Tinha casa, família e amigos ali. Então, quando o Senhor Jesus combina um encontro com seus discípulos, no lugar onde para eles é mais natural estar hospedado, o Senhor Jesus está fazendo um convite muito gracioso. Ele está combinando de se encontrar com os discípulos onde eles têm estrutura para permanecer, casa para dormir. Então veja como Jesus tratou aqueles que o negaram. E quando esses 11 discípulos chegam até o monte, eles observam Jesus. E a gente consegue, a partir do restante do texto, perceber que Jesus estava um pouquinho distante, talvez não fosse muito visível, e que desse grupo de discípulos que estavam ali, e provavelmente alguns familiares deles, alguns amigos, houveram 2 reações à aparição de Jesus. Alguns discípulos, ao verem Jesus no monte, já correram adorá-lo. Mas o texto bíblico coloca um detalhe interessante. Coloca que alguns duvidaram. Irmãos, a palavra dúvida aqui tem muito sentido de hesitação. Então, alguns dos discípulos e dos seus familiares, o texto não especifica quem são, quando viram aquele corpo vivo, daquele Messias em pé, no meio do monte, tiveram dúvidas e hesitaram com o que estava acontecendo. A gente pode olhar e com um olhar bem julgador, chamar esses discípulos de incrédulos. Nós não estamos errados. De fato, eles tropeçaram em incredulidade. Haja vista a história de Tomé. Mas, irmãos, dá para a gente se colocar no lugar deles. Você imagina? Por 3 anos você caminhou com um homem que fez grandes sinais sobre toda a terra, que fez sinais de vários tipos. Mas de repente esse homem é crucificado, morto e sepultado.
E agora esse homem aparece numa montanha da Galileia. É natural que o coração humano, carnal, cheio dos seus defeitos do pecado, olhe para aquela aparição e, a princípio, tenha um pé atrás. Porque não é todo dia que alguém ressuscita. Também, irmãos, a ideia de ressurreição que muitos discípulos tinham na sua cabeça era um fenômeno apoteótico. A expectativa é que o Messias viria de alguma forma muito majestosa, já para acabar com os inimigos romanos. Os discípulos ainda têm um pouco essa ideia. Então, quando eles observam o Messias ressuscitado, e ele não está com seus exércitos, seus impérios, com os milhares de anjos do lado dele, gera uma hesitação. Mas essa hesitação, ela depois vai ser substituída por adoração. Então perceba, os discípulos foram se encontrar com o Mestre que ressuscitou. O Mestre marcou um encontro num lugar muito confortável para os discípulos. Porque mesmo que os discípulos tivessem traído e negado, o Mestre é muito bondoso. E quando o Mestre é visto, algumas reações aparecem diante de Jesus. Mas Jesus, ele não fica preso às reações dos discípulos. Veja o versículo de número 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos parar aqui nesse versículo para a gente comentar algumas coisas. Irmãos, os discípulos estão na dúvida. É Jesus, não é Jesus? O que está acontecendo diante de nós? Jesus, ele não fica esperando os discípulos chegarem numa conclusão. Até porque se ficasse, ainda estava lá no monte. A gente sabe que os discípulos eram muito vagarosos para entender. Jesus se aproxima. Ele corre em direção, vai na direção dos seus discípulos e faz uma declaração que ela, na cabeça dos discípulos, ressoou um outro texto bíblico. Jesus Cristo está dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus diz isso, ele está fazendo referência a um texto que se encontra lá em Daniel. No profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, Daniel tem a visão do Filho do Homem, que desce do céu, vem sobre as nuvens, e o Filho do Homem tem todo o poder e toda a autoridade para julgar. O Filho do Homem é aquele que é revestido de poder. E Jesus Cristo está dizendo: sabe essa profecia? Estou usando ela porque ela diz respeito sobre mim. Essa profecia que fala do Filho do Homem todo-poderoso, cheio de poder e autoridade, cumpriu-se em mim, Jesus, no meu corpo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, se a gente se colocar no lugar dos discípulos, a gente ficaria com um pouco de medo de ouvir essa frase. Imagine, você acabou de negar Jesus, se você, por exemplo, for Pedro. Ou você acabou de fugir de Jesus Cristo, se você for Tomé, Tiago ou alguns dos outros. E aí você descobre que o homem que você abandonou para morrer sozinho, numa cruz em humilhação, tem todo o poder no céu e na terra. Isso faz o coração tremer. Então eu imagino que a reação emocional dos discípulos ao ouvirem que eles tinham negado o cumprimento da profecia de Daniel não tenha sido logo de cara um sorriso no rosto. A princípio tira o nosso pé do chão. E a gente precisa se colocar nesse momento. Irmãos, se o Jesus que a gente adora é o cumprimento da profecia de Daniel, é o Filho do Homem revestido de autoridade, então quando a gente se aproxima dele, não estamos diante de um ser comum. É alguém que tem poder sobre céus e terra. Quando ele fala, o universo responde o chamado da voz dele. Quando ele fala, ele chama as estrelas pelo nome e ele não esquece de nenhuma. Então, se toda autoridade, todo domínio foi dado a Jesus Cristo, quando a gente se aproxima dele, a gente tem que ter o nosso pezinho muito bem colocado no nosso lugar. Nós não somos tanta coisa. Por maiores que sejamos, toda autoridade foi dada a ele. E essa palavra autoridade, que no sentido grego tem a ideia de soberania, ela traz para a gente um sentido muito bonito.
Jesus Cristo está dizendo que em todo o cosmos, só Ele é o Senhor. Então, se até agora o diabo tinha algum tipo de poder, agora o poder do diabo está oco, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Se até agora a morte tinha algum tipo de poder, o poder da morte foi esvaziado, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E os discípulos estão diante deste que é o cumprimento profético de Daniel. Veja o que Jesus falará para eles. Leremos os 2 últimos versículos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus Cristo recebe o seu grupo de traidores e o seu grupo de pecadores, os 11. Jesus está diante daqueles que caminharam com Ele por 3 anos e que no pior momento o abandonaram. E Jesus, dono de toda a autoridade, chega a uma conclusão lógica. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto, o que vocês farão? Vocês irão expandir essa mensagem para todas as nações. Vocês vão espalhar o meu evangelho para gente de toda tribo, toda língua e toda nação. Vocês vão caminhar por esse mundo, já que eu tenho toda a autoridade, e vocês não vão só caminhar. Vocês andarão pelo mundo, vocês pregarão, e vocês criarão novos discípulos, que andarão nas pegadas que eu primeiro trilhei. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Sabe Roma, que me crucificou? Quero que vocês vão para Roma pregar. Sabe os judeus que me negaram, que me perseguiram? Quero que vocês vão aos judeus pregar. Sabe os gregos que nem quiseram muito me receber? Quero que vocês vão aos gregos pregar. Quero que vocês estejam indo em todas as direções possíveis para pregar o evangelho àqueles que aparecerem no seu caminho. Olha o que a gente percebe. A resposta de Jesus para uma Roma que o matou, para um judaísmo que o crucificou, não é a indiferença. Jesus está dizendo: corram aos que me mataram e chamem eles de volta para a casa do Pai. Olha a reação que Jesus Cristo tem aos que o colocaram no madeiro. Irmão, se fosse a gente, se a gente tivesse toda a autoridade, a gente não mandaria os discípulos irem e fazer outros seguidores de Jesus. A gente mandaria os discípulos irem derramar fogo sobre aqueles que fizeram mal sobre nós. A gente mandaria os discípulos matarem aqueles que nos crucificaram, mas Jesus Cristo está dizendo: sabe o mundo que me traiu? Sabe o mundo que me negou? Eu quero que vocês vão. E não, João, não derrame fogo sobre as cidades, não exploda aqueles que me colocaram no madeiro. Convide-os para chegarem diante de mim com arrependimento, com a cabeça baixada, porque eu quero fazê-los discípulos. Olha a reação que Jesus Cristo coloca. E o que é um discípulo? Discípulo é aquele que é um aprendiz, que segue os passos de um mestre. Então Jesus está dizendo: eu quero que dentre toda a massa humana, vocês espalhem a minha palavra. Eu quero que dentro dessa massa humana, surjam pessoas que sigam tudo o que eu falei. Não matem Pilatos, preguem. Não matem César, preguem. E se Pilatos e César se arrependerem, ensinem Pilatos e César a viverem como um cristão. Jesus está dizendo que Ele quer multiplicar o movimento que Ele começou com 12, e que agora estava até menor, tinha 11, mas Ele quer expandir. Esse tipo de reação a gente não encontra em nenhum outro Deus, mas esse é um Deus de graça e bondade. E Jesus está dizendo que os discípulos devem partir pelo mundo pregando, ensinando a guardar todas as coisas. Irmão, o que isso aqui significa? Significa que os discípulos de Jesus têm a missão nobre de ensinar aqueles que querem seguir a Jesus Cristo tudo o que Jesus falou.
Jesus não falou só coisas intelectuais, conceitos da nossa cabeça. Jesus falou sobre coisas relacionais, como a gente lida quando alguém pisa no nosso calo. Jesus falou sobre como devemos pensar, agir e reagir. Jesus falou sobre como devemos orar, sobre como guardar o nosso coração. Jesus falou sobre tudo, tudo que é válido, tudo que é necessário. E os discípulos de Jesus têm a missão de ensinar tudo. Se alguém quer vir a Cristo, deve ser ensinado em toda a palavra de Cristo. E aí Jesus Cristo, ele parte para a sua conclusão, última frase que ele vai deixar para a gente, no Evangelho de Mateus, e ele vai dizer assim: eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Teve uma tradução da Bíblia que não pegou o texto na profundidade que ele tem no original. Algumas versões traduziram: e eu estarei com vocês todos os dias. Jesus não fala esse termo, estarei, porque estarei dá a ideia de que num futuro Jesus Cristo nos encontrará. No original, Jesus está dizendo: eu estou com vocês. É no presente, é no hoje, é no agora. A partir deste momento e até o último momento, eu estarei com vocês todos os dias. Olha o encorajamento que Jesus Cristo dá aos seus 12. Ele oferece aos 12 companhia eterna para toda a situação. E Jesus Cristo, então, tendo enviado esses discípulos, depois a gente sabe lá pelo livro de Atos, que ele vai subir aos céus, e aí o empreendimento chamado igreja fica ao encargo desses 11. Irmãos, olha que responsabilidade que Jesus Cristo entregou. E essa missão parece que foi aceita pelos 11. Porque esses 11 discípulos saíram pelo mundo. Tanto que a gente está aqui hoje porque eles cumpriram o ID de Jesus. Então essa demanda que Jesus Cristo colocou sobre os seus 11, ela foi atendida e chegou até nós. E nós que somos discípulos de Jesus, que estamos sendo ensinados a guardar tudo que Jesus Cristo nos ensinou, nós também recebemos desse texto esse chamado. Eu e você, cristãos, somos igualmente comissionados pelo nosso Jesus para fazer as coisas que Ele quer. Irmãos, a partir dessa comissão, eu quero olhar para esse texto destacando 3 elementos do chamado de Jesus que nos surpreendem. Qual que é o nosso objetivo ao olhar para o texto da grande comissão? Observar como esse grande envio nos surpreende em várias áreas. Quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, é surpresa atrás de surpresa. E a minha expectativa é conduzir você e o meu próprio coração a observar toda a beleza que está inserida nesse grande chamado. E a primeira coisa que a gente percebe é que se a gente observar com atenção o chamado de Jesus, nós somos surpreendidos pelo caráter da missão que Ele está construindo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Observa comigo, irmãos. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: quero que vocês vão por toda a terra. Se a gente for para Atos, Lucas coloca em outras palavras: quero que vocês vão para Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Então, quando a gente olha para a missão de Deus, nos surpreende o alcance dessa missão. Parece que Jesus Cristo não está querendo restringir os seus salvos a um espaço e a uma etnia específica. Parece que Jesus Cristo está querendo expandir o seu chamado e a sua salvação para muito além das fronteiras de Jerusalém e para muito além das fronteiras étnicas do povo judeu. Jesus Cristo está dizendo aos discípulos que o chamado que eles têm não fica limitado a um espaço geográfico, é global, universal. E isso nos surpreende porque, irmãos, nenhum outro Deus, em nenhuma outra literatura, tem um chamado tão abrangente. Nenhuma outra religião tem um chamado tão global de interesse de salvação. O único Deus, de todos os deuses que podem ser pesquisados sobre a terra, dos incas aos egípcios, passando pelos gregos,
O único Deus que está interessado em povos além do seu é o Deus de Israel, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo encarnado. Isso significa que o chamado do nosso Deus é um chamado que não encontra barreiras que muitas vezes a gente coloca. O chamado do nosso Deus tem uma abrangência que faz a nossa cabeça ficar completamente invertida. Eu e você, se fôssemos os escritores da salvação de Deus, às vezes a gente não seria tão abrangente. Nós temos a pretensão de pregar, muitas vezes para aqueles que nos são mais confortáveis. E a gente chama de irmãos aqueles que do nosso lado casam melhor com as nossas ideias. Nosso coração não é tão abrangente quanto o de Jesus Cristo, mas o dele é. Ele está dizendo assim: sabe aquele político corrupto? Sabe aquele ladrão? A prostituta? Sabe a pessoa que pisou no teu pé? Sabe o cara do Hamas, que é um terrorista? Já ouviu falar de Bin Laden? Conhece o PCC? Pregue, para todos eles pregue. Se um deles se arrepender, faça dele discípulo. Isso é muito contracultural. Quem de nós colocaria o joelho no chão para que um terrorista do Hamas fosse salvo? Jesus Cristo tem interesse em salvá-los. Quem de nós colocaria o joelho no chão para que um povo inimigo nosso tivesse o encontro com a redenção? Jesus Cristo tem interesse em salvar. Então Jesus Cristo está dizendo: sabe os piores homens do mundo? Aquele para quem você nunca pregaria o Evangelho? A sua missão é expandir o reino para toda a gente, toda a tribo, toda a nação, toda a língua, porque não é um reino geográfico, é o reino do Deus que está no céu, não encontra limitação. Uma vez uma pessoa, naquele período eleitoral terrível que a gente viveu, falou para mim o seguinte: João, se tem uma pessoa que eu mataria na minha frente, é o Bolsonaro. Mataria ele. E era crente. Falei: entendo você, te entendo. Você tem um lado político. Você tem uma percepção sobre ele. Toda pessoa tem. Eu também tenho as minhas. Mas deixa eu te perguntar: você pregaria para ele? Se você não pregar para ele, não mate ele. Na verdade, em nenhum caso, né? Mas não mate ele. Porque a nossa missão não tem a ver com comprar briga terrena. Nossa missão tem a ver com expandir. Expandir a mensagem. Porque o nosso Jesus está reagindo a quem o colocou no madeiro com esse tipo de reação. Roma me crucificou, eu quero pregar em Roma. E vou usar os discípulos. Interessante foi que logo em seguida, alguns dias depois, veio uma pessoa que queria matar o Lula. E eu fiz a mesma pergunta: você pregaria? Porque o chamado é esse. Imagina, irmão, a gente está sendo chamado, não é para comprar briga terrena, é para colocar o nosso joelho no chão, a nossa boca reverberar o Evangelho a quem Deus colocar no nosso caminho. Isso significa que no meu trabalho, muito mais que dinheiro, estou inserido em um campo missionário. Isso significa que na minha família, muito mais do que laço sanguíneo, estou inserido em um campo missionário. No trânsito, muito mais do que ser apenas um motorista, estou inserido em um campo missionário, porque Jesus Cristo reagiu dessa forma a quem o negou: pregue. Eu quero novos discípulos. Tem um teólogo que ele coloca a questão da seguinte forma, veja que belíssimo esse texto: o ide é o rei enviando seus irmãos para convidarem outros ao banquete. É um convite para que mais rebeldes abaixem as suas armas. O rei venceu e está convidando gente de toda a tribo, povo, língua e nação para entrar na casa de Deus, não acorrentado como inimigo, mas seguindo as pegadas dos discípulos. Se Jesus é o rei, toda a autoridade foi dada a ele. O universo terrestre o negou. O que Jesus está fazendo com o universo terrestre que o negou? Jesus está fazendo um convite: rebeldes humanos, eu tenho toda a autoridade. Agora escutem os meus discípulos e abaixem as armas, porque eu quero mais gente na minha casa. E isso reverbera uma parábola que o próprio Jesus contou lá em Mateus 22.
Mateus 22, Jesus conta a história de um homem que deu uma festa. Um grande rei que deu uma festa. E o grande rei chamou muita gente para entrar na festa. Mas cada um dos convidados deu uma migué diferente. Um disse, olha, eu comprei um campo, preciso ir lá ver. Outro disse, fui convidado para outra coisa, não irei à festa do rei. E o rei fica muito bravo. E manda os seus servos procurarem novos convidados. E o rei diz aos servos em Mateus 22, corram pelas praças, esquinas, encruzilhadas, e chamem os pobres, os coxos, os enfermos, chamem os bons e os maus, para entrarem na festa do rei. É isso que Jesus Cristo está fazendo com a gente na missão. Jesus ele está nos dizendo, chame bons e maus, não importa seu critério. O rei quer gente em casa, não acorrentados. Ele quer gente como discípulos, seguidores. E sim, é verdade que um dia a oferta de graça de Jesus vai acabar. Um dia Jesus Cristo descerá e aqueles que entraram na festa do rei estarão com celebração eterna. Os que não entraram estarão com condenação eterna. Mas até esse dia chegar, o que a gente aprende quando a gente lê as cartas de Pedro? Deus está sendo paciente, porque Ele quer que o ID se cumpra sobre toda a terra, toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Essa é a primeira surpresa. O que é o chamado de Jesus? É o Rei Todo-Poderoso gritando para rebeldes, abaixem as armas, sigam esses discípulos, eles levarão vocês para casa. Nenhum outro Deus teve um chamado tão gracioso. Então isso nos surpreende. O que nos surpreende primeiramente é o caráter da missão, não étnica, não geográfica, abrangente e que chama revoltados para abaixarem as armas e entrarem em casa. Segunda surpresa, quando a gente olha para a missão, o que nos surpreende, além do caráter dessa missão, é o caráter de quem é enviado. Irmãos, Jesus enviou os 11, que perigo que foi passado por Ele. Já parou para pensar? Os 11 não tinham formação técnica, não tinham faculdade, não tinham feito seminário e tinham acabado de abandonar Jesus Cristo. Inclusive o melhor dos 11, um tal de Pedro, que teoricamente se colocou como o mais fiel, quando foi colocado contra a parede, negou Jesus 3 vezes, sem pestanejar. Olha o tipo de gente que Jesus Cristo está enviando. Eu fico imaginando se Jesus fosse CEO de uma empresa, se Jesus fosse o dono de uma empresa e dissesse aos acionistas assim, acionistas, estou indo fazer uma viagem, vou encontrar com meu pai e eu escolhi algumas pessoas para cuidarem da empresa enquanto eu estou fora. E quem eu escolhi não tem formação, é briguento, uns inclusive eram ali ladrões e eles vão cuidar dos negócios. Então continuei investindo nessa empresa, estou indo, já volto. Gente, humanamente falando, que quadro perigoso. Muitos dos 11 se odiavam. Muitos dos 11 eram de espectros políticos diferentes. E olha só quem Jesus está enviando. Os 11. Os piores homens que ele podia chamar. Só que não é só esse grupo de 11 que é complicado e que Jesus enviou. Olha para a gente, irmão. Olha a gente nessa igreja. Olhe aqueles que fizeram o evangelho ser propagado ao longo da história. Com certeza tinha recurso melhor para Jesus Cristo usar. Mas Jesus Cristo não faz a missão acontecer pela capacidade daqueles que Ele envia. É apesar das nossas falências. É apesar da nossa incompletude. Jesus Cristo faz a missão acontecer pelo poder que é inerente dEle. Toda a autoridade foi dada a Ele e por isso Ele faz a coisa acontecer. Por isso as missões acontecem. Mas não é por causa de nós. E isso nos coloca numa posição muito interessante. Primeiro porque aqui não tem espaço para orgulho, irmão. Irmão, se Deus nos chamasse pela nossa competência, Ele com certeza estaria colocando a sua expectativa em algo infundado. A gente não pode ser orgulhoso diante do chamado de Jesus. Irmãos, Jesus te chamou apesar de quem você é. Então não tem espaço para eu falar, olha o que eu fiz,
Olha como Jesus Cristo teve sorte ao me colocar no seu grupo. Nossa, Jesus Cristo fez uma aposta muito adequada quando me chamou para entrar no reino dele. Ele pegou um recurso excelente. Não tem espaço para orgulho. Jesus envia gente ruim. Mas ao mesmo tempo que isso mina o nosso orgulho, irmãos, isso enche o nosso coração de privilégio. E aqui a gente precisa aprofundar esse assunto. Com certeza Jesus Cristo tinha recursos melhores para usar. Com certeza. Já parou para pensar que existem anjos no céu que nunca pecaram contra Deus? Jesus poderia ter falado: anjos, espalhem o evangelho. Mas Jesus não falou para os anjos. Aliás, irmãos, todas as criaturas deste planeta foram criadas por Deus, mas uma criatura negou a vontade do Criador, e foi a gente. Nenhuma formiga desobedeceu à vontade de Deus. Deus falou para a formiga: trabalha, cave um buraco, pegue açúcar e faça uma reserva. E as formigas estão obedecendo há milhares de anos. Deus falou para os ratos: ratos, vocês vão viver deste jeito, reproduzir desse jeito, e os ratos estão obedecendo há milhares de anos. Deus falou para o ser humano: ame a Deus, ame ao próximo. E os seres humanos estão desobedecendo há milhares de anos. Se Jesus Cristo tivesse usado ratos para pregar o evangelho, seria um recurso mais ético. Com certeza um recurso muito mais bem desenvolvido, menos rebelde. Os ratos obedeceram à vontade de Deus. Mas Jesus não quis usar os ratos. Ele usou a gente. Tem noção do privilégio? Isso significa que se você prega, se você dá aula na escola dominical, se você cuida das crianças no departamento infantil, é líder de pequeno grupo, canta no coral ou no louvor, se você é missionário ou apenas a pessoa que faz a limpeza do templo, você não merecia essas posições. Apesar de tudo, Jesus Cristo te colocou nesses lugares porque Ele é gracioso em nos inserir na missão. Irmãos, é privilégio nosso participar de uma obra que está muito além dos nossos recursos. E a gente tem que lembrar disso sempre. Cada vez que a gente faz algo por Jesus Cristo, é porque Ele faz a coisa acontecer, não pelo nosso recurso, mas porque toda a autoridade foi dada para Ele. Tem noção de como isso nos coloca numa posição de privilégio? Quando você abre a sua boca num pequeno grupo, para orar por alguém que Deus colocou na sua casa, irmão, Deus está usando você, o pior recurso que Ele tinha, para poder fazer o reino dele se manifestar sobre a terra. Quando você acolhe uma criança, não é porque você é incrível, não, Deus está usando você apesar das suas falências e das suas incapacidades, para fazer o reino dele visível sobre a terra, igual Ele fez com os 11. Nosso Deus não só nos surpreende pelo caráter da sua missão, Ele nos surpreende por usar gente ruim na sua obra. E por que Ele faz isso? Corre comigo lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. 2 Coríntios 4, 7 é um texto que explica por que Jesus Cristo faz tudo o que faz. Lá em 2 Coríntios 4, 7 está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Temos este recurso, esse tesouro em vaso de barro, para que o que chame a atenção é o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. Continue com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 4, 7. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma segunda sessão dessa frase de Paulo. Mas, irmão, por que Jesus quis usar você e eu? Por que Jesus usou recursos tão ruins? De você eu não posso falar muito, mas de mim eu posso. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando usa a gente assim, pega vasos de barro, enche com um tesouro que vale mais do que o universo inteiro. E aí o que tem destaque não é o vaso que porta a riqueza, é a riqueza em si. Você acha que eu e você somos grandes bastiões do Evangelho? Não somos. Mas quando a gente ruim coloca o nosso coração diante de Jesus, quando a gente pecador abre a boca e anuncia a beleza de Jesus, o Evangelho
ganha potência, porque todo mundo sabe que a gente não merece nada, só o inferno. Mas de repente uma mensagem excelente ecoa da nossa boca, porque Jesus colocou um tesouro maior que o universo em vaso de barro, que somos eu e você. Isso é privilégio. E não se esqueça disso. Se você estiver cuidando de uma criança, ou se você estiver fazendo algo que os homens chamam de grande para Deus, Deus tinha recursos melhores para usar, mas como Ele tem toda a autoridade, Ele quis usar a gente, privilégio sobre privilégio. O C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, tem uma história que para mim fecha bem esse ponto. Nas Crônicas de Nárnia tem o Aslan, que é o grande leão que representa Jesus. E tem a feiticeira branca, que representa a morte, o diabo. E a feiticeira branca, ela congela os seus inimigos. E numa cena do livro As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, Aslan invade o castelo da feiticeira. Um monte de gente congelada. Aslan começa a soprar, esse grande leão que representa Jesus, começa a soprar nas estátuas, elas ganham vida. Uma alusão ao que acontece com a gente quando Jesus nos encontra. E aí Aslan sopra sobre um leão, um outro leãozinho. Aslan olha nos olhos do leão e diz assim: vamos junto, temos uma guerra a vencer, me ajude a soprar. E o leão sai pulando de festa, e ele vira para Lúcia, Edmundo e aqueles que são os personagens da história e diz assim: é por isso que eu amo Aslan. Veja o que ele disse: vem comigo fazer a minha obra. Veja o que ele disse: vem comigo, nós os leões temos um trabalho a fazer. Ele podia fazer tudo, ele é Aslan, mas ele me colocou para fazer com ele. Isso é privilégio. Você acha que Jesus não conseguiria evangelizar o mundo sozinho? Mas colocou você e eu, gente ruim, para vivenciar um privilégio que não tem comparativo. Então a missão nos surpreende pelo seu caráter. É multiétnica, não é geográfica, é abrangente. Chama rebeldes para abaixar as armas. A missão nos surpreende pelo caráter de quem é enviado. E por último, irmãos, a missão nos surpreende pelo caráter daquele que envia. O que Jesus Cristo falou? Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso significa que Jesus Cristo não é então um chefe que manda os seus funcionários fazerem as coisas enquanto ele fica de cima, vendo e verificando se a obra está acontecendo. Jesus Cristo também não é o tipo de empregador que dá ali uma diretriz e fala, acontece aí o negócio, depois eu volto para ver se deu certo e qualquer coisa eu te demito ou não. Jesus Cristo está dizendo que nos acompanharia em todos os dias da nossa vida, enquanto estamos em missão, enquanto estamos peregrinando sobre essa terra, apresentando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo nos acompanharia todos os dias até o fim dos tempos. E isso indica o porquê que até agora, por mais perigosa que seja, a obra de Jesus continuou sobre a terra. Pegue 600 pecadores, 900 pecadores, junte eles numa igreja e diga para eles se colocarem domingo após domingo uns com os outros. Qual que é a chance de dar errado? Enorme. São 900 pecadores. Mas porque Jesus acompanha esses pecadores todo dia, a igreja se mantém, porque Ele é o que envia e é o sustentador da sua própria obra. Ele não só é o enviador, mas Ele também é aquele que caminha com aqueles que Ele enviou e vai fortalecendo e sustentando. E um empreendimento muito estranho chamado Igreja de Deus perdura pela história e vence ditaduras, vence opressão e perseguição, porque Deus está conosco todo dia, em Jesus Cristo. Por que você acha que ditaduras caíram, mas o Evangelho não caiu? Por que perseguidores vieram e mataram crentes, colocaram crentes em fornalhas, mas ainda assim os crentes continuaram pregando?
Não houve Bin Laden, não houve Coreia do Norte, não houve União Soviética que freou o avanço da igreja. E não é porque a igreja é boa, é porque Jesus está conosco todos os dias. Então o que a gente aprende? Irmão, quando nós estamos em peregrinação sobre essa terra, nesse planeta, fazendo a obra de Jesus, Ele está conosco em cada circunstância. Quando você abre a tua boca para anunciar o reino ao teu pior inimigo, quando você no escondido do teu quarto, coloca teu joelho no chão para orar por quem te perseguiu, ao teu lado está Jesus Cristo, dando poder à palavra, fazendo o evangelho ser vitorioso em mais uma circunstância. Quando você está em tentação, a tentação bate no teu coração, forte, e cada um de nós temos as nossas tentações. Quem está do teu lado é Jesus Cristo. E quando você cede à tentação, quem está do teu lado é Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso a gente não cai. Veja só o final do pedaço de 2 Coríntios que nós leremos. Ali no versículo 8, é o apóstolo Paulo falando: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruímos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nós. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Perseguidos, oprimidos, pisados, mas não destruídos. Por que Paulo sobreviveu a naufrágio, perseguição, feras, oposição? Porque Jesus estava com Paulo todos os dias. Porque Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo e não teve vergonha de levar o evangelho a sério? Porque Jesus estava com Pedro todos os dias. Por que missionários ao longo da história colocaram sua vida em risco e, mesmo contra tudo e contra todos, continuaram fiéis? Porque Jesus estava com eles todos os dias. E aqui eu lembro da história de um missionário chamado John Paton. Eu gosto muito dessa história, eu já até falei dela uma vez, mas ele vai pregar para canibais. E ele vai pregar para canibais, e tem um momento que os canibais entram em guerra com outros canibais nas ilhas que ele foi pregar. Então é uma guerra de canibais, e ele está ali. Ele não é de nenhuma tribo, então ele é alvo das duas. Olha que situação. E John Paton tem que se refugiar em algum lugar. Ele sobe para uma árvore, fica escondido na copa da árvore, por alguns dias inclusive. Ali ele fica bem escondidinho, até que a guerra passe e aquele período turbulento não existisse mais. E aí o John Paton volta para Inglaterra e conta todas as suas histórias e conta esse episódio da árvore. E alguém pergunta para ele: nossa, como você conseguiu força para ficar na árvore tantos dias? E aí o John Paton responde: não importa muito onde eu estou. O que me importa é saber que tem alguém na árvore comigo. Eu tinha comigo na árvore o Deus Todo-Poderoso. Você tem alguém para subir na árvore com você? John Paton entendeu. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, isso nos leva aonde? Nós fizemos 3 constatações. A missão nos surpreende pelo caráter dela, abrangente. Nos surpreende pelo mecanismo que ela usa. Pessoas como nós, gente ruim. E a missão nos surpreende pelo caráter daquele que envia, Jesus Cristo, Deus que nos acompanha. Isso nos leva a um grande desafio. E um desafio e um encorajamento. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. No céu e na terra, o diabo não tem poder se Jesus Cristo não permitir a sua atuação. No céu e na terra, não haverá uma folha que cai da árvore sem que Jesus Cristo tenha autorizado. E Jesus Cristo, Senhor de toda autoridade no céu e na terra, nos convocou para pregar o evangelho a toda criatura, aonde a gente estiver.
Então qual que é o desafio e ao mesmo tempo o convite? Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus com foco missionário. Senhor Jesus, o Senhor ordenou que eu falasse a verdade, me ajude a isso. O Senhor me ordenou a fugir da tentação, me ajude a isso. O Senhor ordenou que eu pregasse, me ajude a isso. Me ajude a cumprir esse chamado. Me ajude a vê-lo. Enquanto prego aonde eu estou, enquanto eu faço discípulos aonde o Senhor me colocar, me ajude a cumprir o seu chamado, Jesus. Não só porque o Senhor tem toda a autoridade, mas porque o Senhor está comigo todo dia e eu quero vê-lo comigo enquanto anuncio o teu próprio evangelho. O desafio é, irmão, nós precisamos colocar o nosso coração em obediência ao ID de Jesus. A gente precisa orar por isso. A gente precisa pôr o nosso joelho no chão e orar: Senhor Jesus, sabe o hospital estadual de Bauru? Que o Senhor levante pregadores e alcance aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Senhor Jesus, sabe os presídios do nosso país? Levanta a gente para pregar naqueles presídios. Senhor Jesus, sabe o meu emprego? Me levante para que eu pregue no meu trabalho. Senhor Jesus, sabe o meu bairro? Levanta a gente para testemunhar do evangelho. Senhor Jesus, sabe as minhas mãos? Que elas sejam rápidas na ação misericordiosa em prol do próximo, para a glória de Deus. Sabe os meus pés? Que eles sejam formosos, porque formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Sabe a minha boca, Jesus? Faz dela instrumento de justiça para a glória do teu nome. Jesus, me ajude a cumprir o teu ID. E o que você acha, irmão? O que você acha que vai acontecer quando você orar desse jeito? Jesus Cristo, que está conosco todos os dias, vai te lançar em uns cenários muito complicados. Vai te colocar em uns espaços difíceis. Ele vai pegar você e vai falar assim: você pediu para cumprir o meu ID? Então, se você queria matar o Bolsonaro, de algum jeito ele vai aparecer na sua frente e você vai ter que pregar. Se você queria matar o Lula, talvez ele bata na tua porta. Eu vou pôr na tua frente gente que você odeia. Eu vou pôr na tua frente gente para você pregar. Você quer cumprir o ID? Eu vou mexer no teu coração para arrancar um pouco do teu apego ao dinheiro, para que você se envolva em obras missionárias. Você quer cumprir o ID? Eu vou mexer um pouco na tua língua, para que ela seja mais santa. Eu vou fazer isso todos os dias, já que você pediu. Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu vou transformá-lo num instrumento preciso para a pregação, porque é do meu interesse que mais rebeldes entrem em casa.